queria começar um próximo exemplo, mas antes que eu comece, vocês têm alguma dúvida, querem perguntar alguma coisa? Não. Amanda, Gabriele, Kevin, Vitor? Não, tranquilo. Não, professor, tranquilo. Beleza. Então vamos lá. Vamos fazer então um segundo exemplo. Mas vamos colocar um exemplo um pouquinho mais sofisticado agora. Como é que você descreveria um lançamento de projéteis no formalismo lagrangiano? Então, digamos que você vai lançar um projétil a partir da origem. Pá, lança um projétil com uma certa velocidade inicial V0. Desprezada a resistência do ar, o seu projétil vai descrever uma curva parabólica até que você consiga atingir o solo novamente. Como que você vai escrever a sua lagrangiana? Lagrangiana, a gente sabe, ela é a diferença entre a energia cinética e a energia potencial. Isso aqui vai ser igual a meio de m x ponto ao quadrado mais y ponto ao quadrado. Por quê? Porque a velocidade, no caso, ela tem um módulo que é raiz de vx ao quadrado mais vy ao quadrado. Na energia cinética, a velocidade aparece ao quadrado, essa raiz, então, é eliminada. Menos a massa vezes a gravidade vezes a altura y. Bem, digamos que o projétil esteja nessa posição aqui, nesse instante. Nesse instante, ele estaria afastado do ponto de lançamento de uma distância x. E em relação ao solo, ele estaria afastado de uma certa distância y. Fica evidente que não vai ser uma boa ideia querer tratar esse problema em coordenadas cartesianas. Num certo sentido, a lagrangiana, ela até é muito similar à lagrangiana do pêndulo simples. O que não é similar é a maneira como a posição x e a posição y vão se comportar com o tempo. Mas no final das contas, né, a lagrangiana é a mesma, porque é um objeto voando num campo gravitacional uniforme, da mesma maneira como é com o pêndulo simples. Mas pela curvatura que o objeto descreveu, acho que o exemplo do pêndulo simples já mostra para a gente que talvez seja uma boa ideia migrar para coordenadas polares. Para migrar para coordenadas polares, você precisa localizar o objeto por meio da distância que separa o objeto da origem. Eu vou chamar essa distância aqui de R. E do ângulo que esse R faz com a horizontal. No problema anterior, a gente também fez isso no pêndulo simples. Mas lá, a distância radial do pêndulo até a origem era fixa, porque ela equivalia ao comprimento do pêndulo. Esse R aqui agora, ele não é fixo mais. Ele tem esse valor ou esse tamanho nessa posição. Mas se posteriormente você quiser localizar o seu objeto aqui nessa posição, esse vai ser seu novo R. E esse vai ser seu novo θ. Claro, para novas coordenadas x e y. Então o R não é fixo mais como a gente tinha antes. Então, nesse caso, a migração para coordenadas polares vai fazer com que, de fato, a gente tenha duas equações de Euler-Lagrange. Uma para R e uma para θ, uma vez que o R não é fixo mais. Mas sempre vale a pena começar a montar o problema em coordenadas cartesianas. Isso é fato. Isso sempre vai valer a pena. Tá certo?
Um detalhe que a gente poderia explorar ainda em coordenadas cartesianas é o seguinte. Dá para se fazer uma análise até interessante ainda em coordenadas cartesianas. Então não é que a gente tem que descartar coordenadas cartesianas, não. Mas nesse caso, talvez a gente vai concluir coisas que são muito óbvias. Nós teríamos as seguintes equações de Euler-Lagrange. Derivada em relação ao tempo, de del L, del x ponto, menos del L, del x, igual a zero. Quando você olha para a sua lagrangiana, você não enxerga a presença do x. Isso implica que a derivada da lagrangiana em relação à coordenada x é zero. Notem que a derivada da lagrangiana em relação à sua própria coordenada nos dá o que nós chamamos de força generalizada. Nesse caso, como nós não estamos falando de rotação, a gente está analisando a translação ao longo do eixo x, eu quero dizer que a força ao longo do eixo x, ela é igual a zero. Isso faz sentido? Faz. Quando você discute o lançamento de projéteis lá em Física 1, você menciona que na horizontal não existe nenhuma aceleração. Daí o movimento do objeto na horizontal ser com velocidade constante. A conclusão que a gente vai chegar é a seguinte: se a força generalizada é nula, o momento correspondente é uma quantidade conservada. Essa quantidade dentro da derivada temporal é o que eu chamo de momento generalizado. E por que ele vai ser conservado? Vai ser conservado porque se o del L del x é zero, a derivada em relação ao tempo da derivada de L de x ponto vai ter que dar zero também. Quem é a derivada de L em relação a x ponto? X ponto está presente só aqui na energia cinética. Derivada de x ponto ao quadrado em relação a x ponto é 2x ponto. Simplificado por 2, o 2 racha fora. Então isso aqui vai dar m vezes x ponto. Se a derivada de mx ponto é zero, é porque essa coisa dentro da derivada tem que ser constante. Então m vezes x ponto tem que ser uma constante. É o momento linear na direção x sendo conservado. Uma vez que não existe nenhuma força atuando na direção horizontal. Vale a pena antecipar um fato que é o seguinte: o x, a coordenada de posição x do nosso pêndulo, não apareceu na minha lagrangiana. Quando uma coordenada não aparece na lagrangiana, ela é chamada de coordenada cíclica. Então, de agora em diante, vocês vão ouvir muito falar nisso, em coordenadas cíclicas. Coordenadas cíclicas são coordenadas que não estão presentes na lagrangiana. Elas não aparecem na lagrangiana. E daí? Daí que, quando uma coordenada não aparece na lagrangiana, a derivada da lagrangiana em relação a essa coordenada sempre dá zero. E então o momento de uma coordenada cíclica sempre se conserva. É uma consequência que nós temos desse fato. Então o momento generalizado de uma coordenada cíclica, ele sempre é uma coordenada, sempre é uma quantidade, melhor dizendo, conservada. Coordenadas cíclicas. Sempre é conservado. Então a gente chegou em algo óbvio, aplicando a equação de Euler-Lagrange ao longo do eixo x.
Vamos aplicar a equação de Euler-Lagrange ao longo do eixo y. Minha lagrangiana, repetindo, dá meio de m x ponto ao quadrado mais y ponto ao quadrado menos mg vezes y. Agora, aplicando a equação de Euler-Lagrange em relação a y. Então, você vai fazer a derivada em relação à velocidade, y ponto, posteriormente derivada em relação ao tempo, menos a derivada da lagrangiana em relação à coordenada y. Aí agora não dá para falar que o y é uma coordenada cíclica. Ele está presente na lagrangiana. Logo, o momento associado à coordenada y não vai ser conservado. E não pode ser conservado, né? Porque vai haver uma aceleração nesse problema, que é exatamente a aceleração da gravidade. O del L, del y ponto, é a derivada da parte cinética da sua lagrangiana. Você vai derivar y ponto ao quadrado em relação a y ponto. Dá 2y ponto. Então, você vai ficar com meio vezes m vezes 2y ponto. 2 rachar fora com 2. Você obtém m y ponto. Aí você vai derivar em relação ao tempo m y ponto. E na sequência vai fazer a derivada em relação a y da sua lagrangiana. A parte dependente de y na sua lagrangiana é a parte de energia potencial gravitacional. Derivada em relação ao tempo de my ponto é my 2 pontos. O m pode sair para fora da sua derivada tranquilamente. Menos com menos dá mais. Massa vezes gravidade é uma constante. Derivada de y em relação a y dá zero. Divide os dois termos pela massa, você vai concluir o óbvio. O y 2 pontos é igual a menos g. O que significa isso? Que na vertical você tem uma aceleração que é igual à aceleração gravitacional. Algo bastante óbvio. Eu não precisaria do formalismo de Euler-Lagrange para isso. Mas talvez a gente queira ou precise estudar o movimento do nosso pêndulo simples não em coordenadas cartesianas. Até porque em coordenada cartesiana o resultado que ela nos trouxe foi óbvio demais. Então vamos passar para coordenadas polares. Em coordenadas polares, apenas repetindo a nossa curva aqui mais ou menos, se o pêndulo estiver nessa posição, você vai traçar um vetor posição que vem da origem até a posição em que a partícula se encontra e vai marcar o ângulo que esse vetor posição faz com o seu eixo x. Então, você vai marcar a posição da partícula não mais por y e x, mas sim por uma coordenada r e por uma coordenada θ. Mas é óbvio do problema que o x é igual a r vezes cosseno de θ. O y é igual a r vezes seno de θ. Você escreveu a sua lagrangiana em coordenadas polares. Aliás, em coordenadas cartesianas. Meio de m, x ponto ao quadrado, mais y ponto ao quadrado, menos a parte de energia potencial, que é o mgy. Se o x e o y têm essa cara, quem serão x ponto e y ponto? Ou seja, as velocidades na horizontal e na vertical. Tem uma pessoa pedindo para entrar na sala. Gabriel. Ora, você vai ter que fazer a derivada. X ponto é a derivada de x em relação ao tempo. Para quem é noviço no assunto do formalismo lagrangiano, tem que tomar cuidado agora.
Porque, ao contrário do problema do pêndulo simples, o R não é constante. Então, como a distância na radial não é constante, você passa a ter uma derivada de produto. Então, eu tenho que fazer a derivada de R em relação ao tempo, que é R ponto. Derivei a primeira função, multiplicada pela segunda, que é o cosseno de θ. Agora você preserva o R e deriva cosseno de θ, que vai dar menos seno de θ vezes θ ponto. Aplicando a regra da cadeia. Cuidado com a regra da cadeia. A derivada foi feita em relação ao tempo. Então, a derivada de cosseno de θ em relação a t torna-se a derivada do cosseno de θ em relação a θ vezes a derivada do θ em relação a t. Igual a gente fez no problema do pêndulo simples. O y ponto é a derivada de y em relação ao tempo. Derivada em relação ao tempo de R vezes o seno de θ. Mesmo procedimento. Não esqueça de derivar a coordenada radial, porque ela não é constante. Então, você vai ter a derivada de R em relação a t, que é R ponto, multiplicada pela segunda, que é o seno de θ. Mais R vezes a derivada do cosseno de θ, do seno de θ, perdão, que é cosseno de θ, e lembrando que θ é função do tempo, tem que derivar o θ também. Θ ponto. Voltemos à nossa lagrangiana. A minha lagrangiana, ela era meio da massa, x ponto ao quadrado, mais y ponto ao quadrado, menos mg vezes y. Agora, em coordenadas polares, ela vai se transformar em quê? X ponto, R ponto, cosseno de θ, menos R vezes seno de θ vezes θ ponto, elevado ao quadrado. R cosseno θ menos R seno θ, θ ponto, tá certinho. Mais y ponto ao quadrado. R ponto, seno de θ, mais R vezes R vezes cosseno de θ vezes θ ponto, elevado ao quadrado. Menos massa vezes a gravidade vezes o y, que é R vezes seno de θ. A migração assusta no primeiro momento, porque parece que a coisa está ficando mais complicada. Mas, em geral, vocês vão ver que a equação resultante sempre vai ficar mais simples. E, em geral, pelo menos em coordenadas polares e cilíndricas, a seguinte simplificação que eu vou mostrar sempre vai acontecer para a energia cinética. Eu vou expandir esses dois quadrados aqui. Vou ficar com R ponto ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ, quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes R ponto, vezes R, cosseno de θ vezes o seno de θ, vezes θ ponto. Mais o quadrado do segundo. R ao quadrado, seno ao quadrado de θ, θ ponto ao quadrado. Isso aqui veio da primeira parcela. Mais, expande o segundo quadrado agora. R ponto ao quadrado. Seno ao quadrado de θ. Mais 2 vezes R, R ponto, seno de θ, cosseno de θ. Vezes θ ponto. Mais R ao quadrado, que é o quadrado do segundo termo, cosseno ao quadrado de θ, θ ponto elevado ao quadrado, menos mgr seno de θ. Mas olha que coisa legal que vai acontecer. Esses termos cruzados, que envolvem o produto da velocidade radial com a velocidade angular,
eles se cancelam. Por quê? Eles aparecem com a mesma cara, a menos de um sinal. É negativo num termo e positivo no outro. Então, deu R ponto R, teta ponto. R ponto R, teta ponto. Seno vezes cosseno. É o mesmo termo, porém com sinal trocado. Aí, com isso, a minha lagrangiana poderia ser escrita como meio da massa que multiplica R ponto ao quadrado mais R ao quadrado, teta ponto, elevado ao quadrado, menos MGR, seno de teta. E aquele monte de senos ao quadrado e cossenos ao quadrado? Observem bem. Eles vão todos se somar e dar 1. Porque você tem R ponto ao quadrado, cosseno ao quadrado de teta. Aí na parcela da velocidade em Y, você tem eu coloquei todos os termos, eu estou com a impressão que não. Ah, não, tá, coloquei sim. R ponto ao quadrado, seno ao quadrado de teta. Põe o R ponto ao quadrado em evidência. Você ficaria com cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado. Vai dar 1. Na parcela que vai com a velocidade angular, a mesma coisa. R ao quadrado e teta ponto ao quadrado, você pode colocar em evidência. Eles multiplicariam seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, que é igual a 1. Essa é a sua lagrangiana. E faz sentido isso aqui, do ponto de vista físico? Faz sentido sim. Porque no final das contas, o que a gente fez foi o seguinte. Você inicialmente tinha um movimento ao longo de uma parábola, e para cada ponto que o objeto ocupa, você tinha uma velocidade na vertical, que era meu y ponto, e uma velocidade na horizontal, que era o meu x ponto. A resultante das duas me dá a velocidade real do projétil. Isso em coordenada cartesiana. Quando você migra para coordenadas polares, você enxerga o problema de uma maneira um pouco diferente. Você passa a ter uma velocidade ao longo da coordenada radial, aquela coordenada que marcava a posição da partícula em relação à origem. Então você tem uma velocidade radial nessa direção, que é o seu R ponto. Ele está medindo a variação da coordenada R em relação à origem com o tempo. E você tem uma velocidade tangencial, uma velocidade que é tangente à sua curva, que é o seu R ao quadrado, aliás, é o R teta ponto, né? Isso aqui, então, representa para mim uma velocidade tangencial. A resultante dessas duas velocidades vai me dar novamente a velocidade resultante do meu projétil, tá certo? Essas são as duas velocidades que nós teríamos, então. A resultante das duas, então, ela vai me dar a velocidade real que esse projétil possui. E aí, agora, chegou o momento de aplicar a equação de Euler-Lagrange. Então, vamos construir as equações de movimento. A obtenção das equações de movimento nada mais é do que a construção da sua equação de Euler-Lagrange. Você vai construir a equação de Euler-Lagrange a partir de agora. Tá certo? Para a coordenada radial, você vai ter o quê? Derivada em relação ao tempo, da derivada da sua função lagrangiana em relação a R ponto, menos del L, del R, igual a 0. A presença de R ponto é apenas na parte cinética. Então, você vai ter a derivada em relação ao tempo de quê?
derivada de L em relação a R ponto, vai dar simplesmente MR ponto. Porque vai R ponto ao quadrado, deriva 2R ponto. Simplifica por 2, dá só R ponto. Que é um momento, né? Massa vezes uma velocidade. Ao longo de qual direção? Ao longo da direção radial. Menos derivada da Lagrangiana em relação a R. Aí agora eu tenho que tomar um pouquinho de cuidado. Porque a parte cinética também depende da coordenada radial. Derivada de R2 em relação a R é 2R. Vezes θ ponto elevado ao quadrado. Aí menos mg derivado em relação mg seno, r seno de θ derivado em relação a r. Da mg seno de θ, que vão ser todos tratados como constantes. Né? E aí a derivada de r em relação a r, ela vai dar 1. Isso aqui é igual a zero. Isso aqui me dá o quê? Massa vezes derivada de r ponto em relação a r é r 2 pontos. É uma aceleração radial. Esse 2 racha fora com R2. A gente vai ter, então, menos MR θ ponto elevado ao quadrado. Menos com menos dá mais. MG vezes seno de θ. Igual a zero. Se você quiser, pode simplificar tudo por M. Então, a gente ficaria com R 2 pontos, que é a derivada segunda da coordenada radial, menos R vezes θ ponto elevado ao quadrado, mais G vezes o seno de θ igual a zero. Essa é a equação de movimento para a direção radial. O que você quer com essa equação de movimento? Ao resolvê-la, você obteria, se você der conta de resolver essa equação diferencial, você vai obter o comportamento da distância radial do seu projétil em relação ao tempo. Só que para isso você tem que resolver essa equação diferencial. E é fácil? Não, não vai ser fácil. Porque ela depende da variável angular, ela não depende só do tempo, e ela depende também da velocidade angular. E para piorar, a velocidade angular está elevada ao quadrado. Então, novamente, é uma equação diferencial não linear. No formalismo newtoniano, seria muito mais difícil obter essa equação. Principalmente porque o formalismo newtoniano baseia-se na noção de força. E aí eu precisaria decompor força na radial, na tangencial, daria um trabalho muito maior no final das contas. Quais são as interpretações físicas que a gente poderia dar para esses dois termos, para esses três termos aqui? O R 2 pontos, o menos R θ ponto ao quadrado e o G seno de θ. Não basta chegar na equação, né? Acho que é importante a gente entender o mato que a gente está lenhando. Mesmo que você não saiba resolver a equação diferencial, entender o significado de cada termo que está aparecendo nela, acaba que é importante no final das contas. Digamos, então, que o objeto esteja aqui. Deixa eu perguntar para vocês uma coisa. Vamos pensar em termos newtonianos. Pensando em termos newtonianos, eu vou pensar na noção de força. No lançamento de projéteis, a única força que eu tenho no projétil, desprezada a resistência do ar, é a força peso. Então, em coordenadas cartesianas, você enxerga apenas a força peso no seu problema. Essa é a força que eu tenho. Mas essa força ela não é radial. Na verdade,
ela é vertical. A análise do problema em coordenadas polares é que me faz enxergar o problema de uma outra perspectiva. Fazendo a mudança de coordenadas, eu enxergo que em outros sistemas de coordenadas, eu talvez enxergue coisas além da força-peso. Ou melhor, efeitos que a força-peso tem nesse problema. Efeitos que a força-peso possui. Porque o objeto, ele está descrevendo uma curva. Todo objeto, quando descreve uma curva, essa curva não precisa ser circular. Mas para que ele consiga descrever uma curva, o objeto tem que estar sujeito a uma força centrípeta. Essa força centrípeta não é evidente quando você analisa o problema em coordenadas cartesianas. Não é nem um pouco evidente. Mas ela tem que existir. Tem que existir uma força centrípeta no final das contas. Na verdade, o peso vai desempenhar esse papel. O peso vai contribuir para que essa rotação aconteça. Mas eu volto às vacas frias. Como é que eu interpretaria essas três forças, né, no final das contas? O MR dois pontos, que seria massa vezes a derivada segunda da coordenada radial em relação ao tempo, igual a MR θ ponto ao quadrado menos MG seno de θ. O G seno de θ ele seria uma componente da aceleração do peso ali perpendicular ao vetor posição que você marca, né? Exato. MG seno de θ é uma componente da sua força-peso. Qual componente é essa? Vamos ver. A gente marcou a posição do objeto por uma linha radial que fazia um ângulo θ com a horizontal. Eu posso, se eu achar conveniente, pegar a força-peso e tirar uma componente dela na direção perpendicular a esse vetor R. Então, você tem um vetor R marcando a posição da sua partícula nessa sua parábola, está apontando para cá. Qual ângulo eu vou ter aqui em cima, entre a horizontal e essa linha passando pela extremidade do vetor força-peso? Θ. Porque essa linha é uma continuação dessa e a linha pontilhada é paralela ao eixo X. Então, esse ângulo é exatamente igual a esse. Aqui, então, eu vou ter 90 menos θ, porque esse meu triângulo aqui é um triângulo retângulo. Ele tem um ângulo de 90 graus. Como essa linha faz 90 graus com essa, esse ângulo aqui também tem que valer θ. Então, essa componente da força-peso, ela vale mg cosseno de θ. Não é a componente que está aparecendo aqui ao longo na minha equação radial. Porque, na verdade, o que acontece é o seguinte. A proposta que nós estamos fazendo é de pegar a força-peso ou interpretar a força-peso sob uma outra perspectiva. Você tem o vetor força-peso, você decompôs a força-peso numa componente perpendicular à linha radial, que é essa que vale mg cosseno de θ, e uma outra que é paralela à linha radial. Que resultante é essa? Ela vai ser um cateto oposto a esse ângulo θ.
Então, essa componente aqui, ó, já que o ângulo θ está aqui, essa linha pontilhada tem o mesmo tamanho dessa componente. Isso aqui vale em módulo mg seno de θ. Então, essa componente mg seno de θ, ela é, na verdade, o que acho que você tinha falado perpendicular, mas não é não, cara. Essa é uma componente da força-peso ao longo da linha radial, que vem da origem até a posição em que a partícula se encontra na parábola. Mas eu tive a impressão de você falar perpendicular, obviamente eu posso estar enganado. Me corrija se eu estiver enganado. Eu disse perpendicular ao vetor R, não não perpendicular à tangente da curva. Não, mas ela não é perpendicular a R, não, o Kevin. Ela é paralela a R, ou antiparalela, como queira. Não, você não escreveu aí mg cosseno de... Ah, verdade, eu falei merda. Foi mal. É. Ela é paralela. E, Kevin, faz sentido que ela seja uma componente na radial, cara? Porque se você está dizendo para mim que a equação de movimento que você tira do formalismo lagrangiano equivale à equação de movimento do formalismo newtoniano, então se você tem uma equação de movimento na radial, você só pode tirar dessa equação de movimento parcelas de forças na radial. Você não pode pegar numa direção que seja ortogonal à radial. Por isso que não poderia, que essa componente aqui não poderia ser a componente que está aparecendo nessa equação. Ela é essa componente aqui faz 90 graus com a linha radial. Então a componente mg seno de θ, ela aponta para cá, ao longo da própria radial. Sacou? Sim, confundi. Sem fazer o desenho ali, eu confundi. E o r θ ponto ao quadrado? Ou mr θ ponto ao quadrado? Essa primeira parcela. Isso aqui lembra uma força centrípeta. Por quê? Lá no curso de física 1, você aprendeu que a força centrípeta ela é dada pela massa vezes o quadrado da velocidade dividido pelo raio, no movimento circular, apontando radialmente para dentro, na direção de menos R chapéu, onde o R é um vetor unitário que aponta na direção radial no círculo. Só que no círculo tudo é muito bonito porque o raio do círculo é constante. Numa parábola, o raio da curvatura não é constante. O raio é uma função do tempo e ele não é constante. Mas a velocidade linear é a angular vezes o raio. Ou ela é igual a θ ponto vezes o raio. Então a sua força centrípeta ela é igual a m vezes ômega 2 R2 sobre R, na direção menos R chapéu. Então a gente fica com esse cara racha fora com esse. Você vai ter então m vezes R vezes θ ponto ao quadrado na direção menos R chapéu. Então esse termo aqui, ó, o ômega equivale ao θ ponto, né, enquanto velocidade angular, esse termo ele equivale a uma força centrípeta. É o que eu havia dito anteriormente, né? Todo movimento que acontece ao longo de uma curva, para que a partícula consiga descrever a curva, ela precisa estar sujeita a uma força centrípeta. É impossível a curvatura poder ser realizada, a curva poder ser realizada, sem a existência de uma força centrípeta. Mas em coordenadas cartesianas, isso não é evidente. Porque você não coloca uma força centrípeta em coordenadas cartesianas. Aliás, em coordenadas cartesianas, a análise do lançamento de projéteis se dá unicamente com o peso. Você faz somente o peso no final das contas. Tá certo? Mas é assim que a gente interpretaria esses termos no final das contas.
Beleza? Antes que eu obtenha a equação de movimento para θ. Alguém quer perguntar alguma coisa? Tá dando para acompanhar? Tranquilo. Gabriele, Amanda, Vitor. Não, professor, tudo bem. Ok, bem. Então vamos agora para θ. Lembrando que a minha lagrangiana deu meio de m r ponto ao quadrado mais r ao quadrado θ ponto ao quadrado menos mg, se não me engano, r seno de θ. Isso mesmo? mgr seno de θ. Qual é a equação de Euler-Lagrange que você vai construir agora? Derivada em relação ao tempo, da derivada da sua lagrangiana em relação a θ ponto, menos derivada da lagrangiana em relação a θ igual a zero. A derivada da lagrangiana em relação a θ ponto atua somente na parcela de energia cinética de rotação. É o único local onde eu tenho a presença da variável θ ponto. Isso aqui vai me dar meio de m r ao quadrado 2 θ ponto. E esse 2 já poderia ser eliminado com esse 2 aqui. Menos derivada da minha lagrangiana em relação a θ. Derivada de mgr seno de θ em relação a θ. Isso aqui vai dar o quê? Massa vezes o quadrado da coordenada radial vezes θ ponto. Aliás, minto. Foi mal, gente. Isso tem que ser derivado em relação ao tempo agora, né? O R e o θ ponto podem ser funções do tempo, serão funções do tempo. Então, esse cara tem que ser derivado agora em relação ao tempo. Então, m vezes derivada de R2 em relação ao tempo. Quanto é que vai dar? 2R, R ponto. Exato. Deriva em relação a R, depois deriva o próprio R em relação ao tempo. Então, dá 2R, R ponto, pela regra da cadeia, vezes θ ponto. Mais MR2, derivada de θ ponto em relação ao tempo, θ 2 pontos. É a derivada segunda de θ em relação ao tempo. Menos MGR, agora a derivada é feita em relação a θ. MGR seno de θ derivada em relação a θ. Dá MGR cosseno de θ igual a zero. Posso dividir tudo pela massa e a gente ficaria com R ao quadrado, θ 2 pontos, mais 2R vezes R ponto, vezes θ ponto, menos MGR, aliás, GR cosseno de θ, né? Ué, Edson, Pois não. você trocou um sinal ali, não na hora da derivada em relação a θ? Pode ter trocado. Aonde, o que? Na Lagrangiana já tinha um. Ah, tá certo, né? Tem um menos que vem da Lagrangiana e um menos da equação de Euler-Lagrange. Aqui resulta num mais, então. É isso? Isso. Beleza, valeu. Então você vai ficar com R ao quadrado, derivada segunda de θ em relação a θ, mais 2R, derivada primeira de R em relação a θ, vezes a derivada de θ em relação ao tempo, mais G vezes R cosseno de θ, igual a zero. Essa é a equação de movimento que você teria na direção θ. Com ela, você vai determinar quem? Você vai determinar o comportamento da variável angular θ em função do tempo. É fácil resolver essa equação diferencial? Obviamente que não é. Ela envolve
além da derivada segunda do θ, em relação ao tempo, e da derivada do θ em relação ao tempo, ela envolve cosseno de θ. Ela não envolve o próprio θ. Que a equação diferencial ela é linear, então ela depende de suas derivadas e da própria função que você quer encontrar. Aqui eu tenho o cosseno da função que eu quero encontrar. Então esse aqui é um termo não linear. Torna a solução dessa equação diferencial bem mais complicada. E eu vou cobrar soluções dessas equações diferenciais em avaliações ou soluções de problemas de vocês? Em geral, não. Só se eu pedir algum trabalho de natureza numérica. Você montar um programinha para poder tentar resolver uma equação diferencial como essa. Tá certo? Tem um outro detalhe que é o seguinte: isso torna o problema mais complicado ainda. E justifica o porquê a gente deveria resolver essa equação diferencial numericamente. É o fato do R, da coordenada radial, não ser constante. Na verdade, o próprio R obedece a uma outra equação diferencial, que é essa que a gente acabou de construir aqui. Então, na verdade, até é bom colocar essa equação aqui embaixo de novo. A gente teria derivada segunda de R em relação ao tempo, menos R, θ ponto ao quadrado. Então, menos R, derivada de θ em relação a t elevado ao quadrado, mais mgr, seno de θ igual a zero. Aliás, não tem essa massa não, porque já houve uma simplificação. Certo? É só G seno de θ, aliás. Aqui não tem nem esse R. Então vejam o seguinte: para você poder conhecer a coordenada R, você teria que resolver essa equação diferencial aqui. Mas, para resolver essa equação diferencial, determinar o R, eu teria que conhecer a derivada de θ em relação ao tempo. Que só é possível se eu conhecer o próprio θ, que vem dessa equação diferencial de cima. Além de ter que depender do seno do próprio θ. Então, veja como é que o problema em si é complicado. O que você tem, então, com essas duas equações diferenciais? Você tem um sistema. É um sistema de duas equações diferenciais a ser resolvido. Porque a presença das variáveis dinâmicas θ e R acontece nas duas equações diferenciais. Então, vocês podem tirar o cavalo da chuva para resolver esse negócio na mão. Ah, mas no formalismo newtoniano não daria? Não. Porque as equações de movimento newtonianas e as equações de movimento no formalismo lagrangiano, elas são idênticas. Elas são completamente equivalentes. A maneira de se construir as equações de movimento é que é diferente. Mas você chega em equações de movimento que são iguais. Tá certo? Mas seria um par de equações diferenciais a ser resolvido numericamente. Teria que utilizar um programinha como C, MATLAB, Maple, enfim, qualquer programa que desse conta de resolver essas duas equações diferenciais simultaneamente. Fortran, para quem tem algum conhecimento, alguma habilidade com Fortran. Ok? Esse seria, então, o resumo desse nosso problema.